nome é Edgar Vasques e eu sou um desenhista. Essa habilidade de desenhar tem sido usada nos últimos 40 anos em muitas aplicações. Cartoon, quadrinho, charge, caricatura, ilustração, vinheta. E isso resultou numa obra muito extensa. Uma boa parte dela foi editada nessa casa aqui. Eu acho que tudo que a criança desenha, né, enquanto ainda não conquistou a expressão do alfabeto, etc. Então, mas a maior parte das crianças, ao conquistarem essas outras formas mais universais de expressão, elas acabam atrofiando essa habilidade de desenhar. E algumas crianças não, né, que vão ser os desenhistas. Eu achava e sentia que as outras formas de expressão que existem, especialmente escrever e ler, e contar, né, fazer contas, né, não bastavam. Existem algumas coisas que só podem ser ditas através da linguagem da expressão gráfica. Eu sou um idiota da objetividade, eu gosto de desenhar o que eu estou vendo, eu sou apaixonado pela beleza do mundo, né? Seja a beleza da paisagem, do cenário, dos objetos, das pessoas. Então eu, de certa forma, dediquei a minha vida a reproduzir isso. Sempre me impressionei muito com a parte visual dos livros. A gente lia o Monteiro Lobato, Francisco Marins, etc., né? E as ilustrações me impressionavam muito, né? Então eu acho que tinha esse fascínio com o visual do mundo, misturado com a interpretação que foi feita disso por outros autores nas ilustrações dos livros, né? Então aí eu comecei a ficcionar também, mas eu não sei te dizer exatamente qual foi a primeira história que eu fiz. A gente fazia gibi em casa, eu e meus irmãos e tal. Alguns eram de super-heróis, outros eram histórias de guerra, essas coisas. Aquilo que eu recebia, eu devolvia, né, segundo o meu filtro da época. A minha família era composta de 6 filhos, dos quais eu sou o mais velho, né? Eu tenho 5 irmãos homens, né? E então a minha mãe era uma heroína, porque além dela ter 6 filhos, ela ainda aguentava o meu pai, né? Então eram 7 homens e ela dentro de casa. A minha mãe nunca conseguiu ter um vaso inteiro dentro de casa, né? A gente chamava todos os coleguinhas da rua e fazia campeonato de ping-pong na sala. E como não tinha raquete para todo mundo, a gente arrancava o parquê do chão. E tinha uns que jogavam com o parquê, entendeu? E obviamente que tinha uma bola que quebrava alguma coisa e tal. E a gente virava contra a parede, assim, o vaso rachado. Tinha um dos meus irmãos que era especialista em restauração. Ele colava os troços e tal. Mas às vezes não dava certo. Então ela só descobria no dia da faxina. Mas isso aqui está quebrado, já fazia 7 dias que estava quebrado. Meu pai trabalhava na Assembleia, ele era funcionário da Assembleia. E como a gente morava perto da Assembleia, nós morávamos na frente da Casa Mário Quintana, que na época era o Hotel Majestic. Uma das nossas curtições era ficar na sacada olhando os times do Rio de Janeiro que se hospedavam, de São Paulo, que se hospedavam no Majestic. Lá o Rivelino. Meu pai descia da Assembleia para almoçar e depois ele tirava uma siesta, né, antes de voltar. Durante essa siesta, a gente tinha que fazer o mais absoluto silêncio. Então a gente já tinha descoberto que a porta abria num determinado ângulo, que ela não rangia a porta da rua. E a gente se mandava para a rua. Se a porta rangesse, ele acordava e baixava uma ordem de que ninguém sai. Entende? E a infância no centro de Porto Alegre era uma coisa muito interessante, porque ali havia uma conjunção social muito estranha. Tinha tudo que era classe social no mesmo lugar. Tinha as famílias burguesas que moravam no Espigão da Duque, né? As famílias dos desembargadores, de políticos, etc. Tal. Meu avô, que tinha sido prefeito, tal, de São Jerônimo, tinha sido presidente da Caixa Federal, tal, morava no Espigão da Duque. Descendo a Bento Martins, as classes sociais iam baixando também. Chegava perto do Cais do Porto, tinha puteiro, quartel, etc. Então convivia ali, eu tinha amiguinho de infância que era filho de desembargador e o outro era filho da puta, literalmente. A mãe dele atendia no bordel na esquina. Essa vivência aí foi uma vivência democrática,
né? Eu estudei em escola pública, eu tinha também colega de tudo que era extração social, né? E eu, sabe, tinha dificuldade em compreender assim o snobismo. A faculdade de arquitetura ela tem uma importância fundamental porque primeiro pelo trajeto. Eu saía da Rua da Praia, atravessava praticamente toda a Rua da Praia para chegar na faculdade de arquitetura no começo dos anos 70, e eu ia vendo o miserê, menor abandonado, as crianças vendendo flor, pedindo esmola e tal. Uma vivência que eu já tinha tido no pátio da igreja. Ali tinha também o lumpesinato ali, né? Tinha figuras que passavam bêbadas, cheio de cachorro em volta e tal. Mas esse trajeto para a faculdade, que representava uma espécie de ascensão também, né? Foi me ensinando assim, e tinha uma contradição muito grande no que eu via nesse trajeto, com 19 anos, e o discurso oficial da época, né? O Brasil grande, corrente para frente, 90 milhões em ação, o Brasil campeão do mundo, o Brasil da ditadura, que tinha recebido uma enorme injeção de dinheiro, o Brasil do Delfim Neto, né? Que fazia um discurso numa imprensa censurada, e a realidade era outra, era diferente. A minha formação política, por assim dizer, ela tinha duas vertentes. O meu pai, que era um socialista, um cara de esquerda, crítico, não só da política, mas crítico do sistema. O meu pai odiava dinheiro, por exemplo, tinha bronca. Para ele, todo comerciante era ladrão, e acabou. E ele mandava a gente comprar coisa no mercadinho, e se o troco vinha errado, ele dizia, vá lá e diga para ele que ele é um ladrão. E a minha mãe, que era católica, praticante, mas uma católica progressista. Ela admirava o Helder Câmara, né, tal. Então tinha essas duas vertentes, assim, uma vertente política e outra humanista, vamos dizer, né? E eu levei isso comigo para a faculdade. Quando eu vi essa contradição, a solução que eu achei para falar sobre isso foi desenhar. Eu não sei o que eu seria se eu não fosse um desenhista. Uma vez eu desenhei uma americana num bar, e ela disse assim, you are a serial sketcher. Você é um desenhista serial. Talvez eu fosse um serial killer se eu não fosse um desenhista, né? Porque todas as frustrações, todos os problemas de adolescência, tudo, e a inadequação que eu via o meu país ter com a miséria, com tudo isso saiu por causa do desenho. Saiu de uma forma organizada, de uma forma, um discurso coerente, que eu não sei como é que seria se não fosse isso. A resposta que eu dei desenhando para toda essa contradição foi criar o Rango. A Faculdade de Arquitetura, naquela época, ela permitia uma ampla gama de manifestações, né? Ela era muito menos profissional do que hoje. Hoje, para o bem ou para o mal, as pessoas que entram na Faculdade de Arquitetura querem ser arquitetos. Naquela época, não. A arquitetura era um desaguador de uma série de inquietações e de talentos que não sabiam bem como se expressar, né? Tinha fotógrafo, tinha designer gráfico, tinha cantor, tinha ator, tinha tudo. A soma dessas inquietações resultou na edição de uma revista chamada Grilos, em 1970, que reunia toda essa tribo aí. Para essa revista eu criei um personagem que era um faminto, porque eu achava que a abordagem desse assunto tinha que ser radical, no sentido lato, né? E lá na raiz, lá na base. Lá. E, quer dizer, quem é que pode estar na pior situação possível? É o cara que não tem o que comer, que não tem onde morar, que não tem nem o que vestir, que não tem nada. Esse cara que não tem nada. Então, vamos fazer a história desse cara. Porque aí ele tem uma visão